Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos. Existe hoje, meus amigos, uma possibilidade real de cessar fogo. Esta é a notícia, para muitos, bastante otimista. É que cozinha-se nos bastidores a possibilidade de que Vladimir Putin abra mão de algumas de suas exigências e que Volodymyr Zelensky também aceite algumas exigências da Rússia. Seria uma forma de fazer com que Putin e Zelensky pudessem apresentar resultados positivos às suas populações. Bem, cogita-se a possibilidade de Zelensky aceitar a independência total das repúblicas de Luhansk e Donetsk e reconhecer, a Crimeia como pertencente à Rússia. A Rússia, por outro lado, faria uma concessão também. Admitiria Zelensky continuar sendo presidente da Ucrânia. Bem, como Vladimir Putin está sentindo bastante os embargos econômicos, poderia voltar as suas tropas para casa com algum ganho, se, de fato, a Ucrânia reconhecer a independência do Donbass e a Crimeia como pertencente à Rússia. Vladimir Putin poderia dizer ao seu povo que era exatamente isso que ele queria, que as populações russas do leste da Ucrânia estão hoje preservadas e protegidas e serão independentes daqui para frente. Já, por outro lado, quem de fato capitalizaria a maior vitória seria Zelensky. O mundo ocidental não perderia a chance de elevá-lo à categoria de herói universal. E não é preciso um grande exercício de imaginação para entender o que aconteceria. Zelensky hoje é adorado por crianças, por adolescentes e por adultos. Zelensky é tido como o herói que resistiu à Rússia, tal como Davi havia vencido um exército poderoso ao derrotar o gigante Golias. Ele, claro, será apresentado com pompa e circunstância nessas circunstâncias, a de herói. Mas tem algo mais aí. Isso seria apenas o efeito midiático, mas o efeito prático também já acontece. Zelensky, nos últimos dias, apareceu em vários lugares, em vários centros de poder do chamado mundo livre, ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo. Ele falou, por exemplo, para o parlamento canadense, falou também para o Congresso norte-americano, falou para o parlamento alemão e dirigiu-se ao parlamento israelense, sempre puxando a orelha dos líderes do Ocidente, colocando-se na posição de vítima e buscando no emocional dos líderes ocidentais algum resto de sensibilidade ou de consciência. Por tudo isso, Zelensky é adorado e respeitado hoje como um líder mundial. Autoridades do mundo inteiro têm levantado para aplaudir Zelensky nos telões em que ele aparece. A imagem de Zelensky ganhou vida e aparece em vários lugares da Terra, puxando orelhas e dando tapinhas na bunda daqueles que bem merecem, evidentemente, mas isso tudo terá um efeito ainda maior, um efeito muito mais prático para a geopolítica de modo mais amplo, mais geral. Por exemplo, os Estados Unidos sabiam que teriam muita dificuldade, ou melhor, a esquerda americana, ou então a Agenda Global 2030, ou então os globalistas, sabiam que teriam muita dificuldade em implantar o programa político Green New Deal de mudança da matriz energética do mundo, não houvesse um fato determinante. E o fato determinante foi exatamente a resistência de Zelensky a uma invasão que deveria ter sido rápida. Não foi
porque Zelensky resistiu e obrigou, portanto, alguns países a reverem a sua política energética. Daí entra, então, o programa Green New Deal como uma possibilidade para preservar o interesse nacional em futuros conflitos. É preciso deixarmos para lá o petróleo e o gás e investirmos em novas matrizes energéticas. Pois é, isso agora será tocado rapidamente, porque afinal não é possível dependermos da Rússia. Eis aí o porquê Zelensky cresce em importância. Não tivesse ele segurado a Rússia, não teríamos todo este trauma em relação ao gás que vem da Rússia, principalmente na Europa. Tudo seria esquecido rapidamente. É bem verdade que Zelensky pediu a força dos Estados Unidos e da OTAN numa batalha para vencer uma batalha contra a Rússia. Não era esse o propósito. Isso Zelensky não entendeu. O propósito era fazer com que a economia despencasse, a inflação aumentasse e a dependência do gás russo se tornasse um monstro, por assim dizer. Objetivos alcançados. Então, a estrutura globalista ganhou muito, e Zelensky entrou dentro dessa estrutura como a peça que faltava. A estrutura está pronta, e agora o líder da estrutura se apresenta. Ele se chama Zelensky. Vejam, não é por outro motivo que uma matéria muito curiosa saiu hoje no Jerusalem Post. Eu havia ontem criticado o Jerusalem Post por fazer gracinhas contra a direita norte-americana. Uma matéria de ontem do Jerusalem Post tentou, à custa de muito malabarismo verbal, imputar à direita norte-americana uma posição neutra em relação à guerra. Na verdade, o Jerusalem Post tentou culpar a Donald Trump pela posição norte-americana de não ser mais efetiva na defesa de Zelensky. Pois bem, hoje uma matéria ainda mais curiosa estampa o Jerusalem Post. Ela diz o seguinte, na verdade ela faz uma relação entre o livro de Esther da Bíblia e tudo o que aconteceu na Ucrânia nos últimos dias, tendo como protagonista Zelensky. Ou seja, faz uma comparação direta entre Esther na Pérsia e Zelensky na Ucrânia. Eu falarei mais detalhadamente sobre essa matéria no domingo, no estudo de profecias, abordando o mesmo tema sobre outra perspectiva. Mas hoje, apenas um detalhe dessa matéria cai muito bem aqui para elucidar tudo o que eu disse. Diz lá pelas tantas o autor da matéria: acho que o humor judaico é uma das armas secretas da nossa sobrevivência. Agora uma guerra terrível está sendo travada na Ucrânia. Como sou neto de judeus que fugiram de pogroms na Ucrânia há 100 anos, não me escapa a ironia de que comunidades judaicas ao redor do mundo estão orando pela segurança do Estado e do povo ucraniano. Mas talvez a parte mais interessante de tudo isso seja que no ano de 2022, a Ucrânia é agora liderada por um palhaço judeu, Volodymyr Zelensky, e é exatamente o seu passado como comediante e ator que lhe permite desempenhar seu maior papel no maior palco de todos, como líder simbólico do mundo livre. É isso então que está sendo fomentado. Um judeu será o líder do mundo livre. Ele está sendo preparado para isso. Já se encaixou muito bem na estrutura do chamado mundo livre. O mundo livre, claro, para terminar, será unipolar. Se a Rússia aceitar esta demanda de que Zelensky permaneça presidente da Ucrânia, ela abrirá mão definitivamente da possibilidade de um mundo multipolar. Quem darão as cartas daqui para frente serão, sim, os globalistas. E aí, quem poderá contestá-los se este mundo unipolar,
for liderado pela pessoa mais amada de todos os tempos. Eu digo mais amada de todos os tempos porque é assim que ele será apresentado. Mais amado que Jesus Cristo. Quem, por tutatis, será capaz de contestá-lo? A China, tenho certeza que não. E Vladimir Putin, contando os seus feitos, os seus louros de uma pequena vitória, acabará indo para o ostracismo. E até mesmo a Rússia, então, ficará quietinha ou pianinha, até que lhe apertem o calo outra vez, ou então que Zelensky queira fazer justiça, ou exercer o seu poder de vingança. Quem viver, verá. Até depois.